questão da leitura da pauta. Item 2, leitura da ata da 19ª reunião ordinária do Conselho Regulador da GR, datada no dia 17 de novembro de 2021. A leitura da ata será dispensada, pois já se encontra disponibilizada no site da GR e no Sistema Eletrônico de Informações SEI, no bojo do evento número 0024-761224, do processo número 2021-00029-000263, para análise e subscrição. Item 3. Apresentação e discussão dos processos de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. Item 3.1. Processo número 2021-002900-2836, interessada Autoviação Goianésia. Assunto: recurso em face da resolução da Câmara de Julgamento número 81, do qual manteve o auto de infração número 40.787, tipificação, artigo 12, item 7, resolução número 297 de 2017 da Câmara de Julgamento, valor da penalidade, R$ 3.131,86. Passa a palavra ao conselheiro Paulo Thiago. Tratam os autos do auto de infração número 40787, datado de 2 de 8 de 2021. Da prestação de serviço sem autorização, salvo caso fortuito ou de força maior, estando a infração capitulada no artigo 12, inciso 7 da Resolução 297/2007, por ter a empresa interrompido o serviço no trecho Ceres-Cafelândia. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 24/9/21, resolveu por manter o auto de infração por descumprimento da legislação vigente. Notificada, a empresa apresenta recurso, relata a ação fiscal que resultou na infração. Fundamentação e voto. Segue a análise dos argumentos fundamentos zarados pela empresa de forma pontuada, se não vejamos. 1. Passando a análise do mérito, é fato que agente fiscal, em seu relatório circunstanciado de operação, constatou no TRP de Ceres, Goiás, através de verificação em loco, que a linha Ceres-Cafelândia encontra-se com seu serviço interrompido, em desacordo com a determinação pela AGR, por meio do ofício 210/2021 AGR. No decreto 9.563, 19 de abril de 20, que dispõe sobre a decretação da situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em seu inciso 2, o artigo 7º, tão somente estabelece que o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, público ou privado, deve ser realizado sem exceder a capacidade de passageiros sentados. Face à decretação da situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, a EGR editou a nota técnica 2 de 2021, que, dentre outros pontos, deliberou tão somente manter a reestruturação do quadro de horário da linha de transporte intermunicipal de passageiros a ser operado pelas autorizatárias, podendo a frequência de viagem ser reduzida e ficar abaixo da prevista no quadro de horários autorizados nos respectivos termos de autorização, e não interrompida por completo. Não consta da nota técnica que a GR teria autorizado a paralisação de linhas, especificamente do caso em exame na linha 01-106400 Ceres-Cafelândia. As empresas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, e dentre elas a empresa Autoviação Goianésia Limitada, foram cientificadas da nota técnica por meio do ofício circular número 01/2021. Vê-se claramente que não existe, no caso em tela, nenhum dos requisitos necessários no que tange à possibilidade de interrupção, os quais seriam autorização da GR ou caso fortuito ou força maior, já que,
a nota técnica número 221 não autoriza a interrupção e que, no caso, os princípios da regularidade e da continuidade do serviço devem prevalecer, sob pena de afronta ao princípio do interesse público, ou seja, a população não pode ser prejudicada com a total paralisação do serviço de transporte. No que tange à regularidade da lavratura do auto de infração 40787, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Isto posto, tendo em vista o consta dos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumentos e provas suficientes à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo aos requisitos necessários à sua validade, voto pela manutenção do auto de infração 40787 de 2/8/21. É como voto. Obrigado, conselheiro. Conselheira Natália, com voto. Acompanho, presidente. Eu até sugeriria, nesse caso aqui, eu votaria pelo não conhecimento do recurso, tá? Por intempestividade, porque ele apresentou defesa no prazo de 10 dias, correto? Foi analisado pela Câmara de Julgamento, mas a notificação da decisão da Câmara de Julgamento foi em 4 de outubro, e o recurso apresentado ao Conselho Regulador foi em 22 de outubro, fora do prazo de 10 dias. Eu recomendaria, na verdade, um não conhecimento do recurso por intempestividade. No mérito, eu concordo pela manutenção da auto-infração, mas eu sugeriria não conhecer. Como já tinha falado, inclusive em sessões anteriores, né, a respeito dos requisitos formais para conhecimento de recursos, né, e defesa, eu acho que deveria dar sinalizações nesse sentido para as empresas, né. Mas eu coloco aí para os demais conselheiros, conselheiro Guico, como voto. Eu acompanho. Acompanha o relator ou uma sugestão de não conhecimento? Acompanho o relator. Conselheiro Carlos? Relator também, presidente. Tá ok. Então, por maioria, o Conselho Regulador decidiu por conhecer do recurso, mas não proveu nos termos do voto relator. Próximo item da pauta. Item 3.2. Item 3.2. Processo número 2021-0029-00-1850, interessada Aviação Estrela Limitada. Reexame necessário da resolução da Câmara de Julgamento número 66, a qual anulou o auto de infração número 40.733, tipificação, artigo 12, item 7 da Resolução Normativa 297 de 2007 da Câmara de Julgamento. Ou da Câmara de Julgamento. Passo a palavra ao Paulo Thiago. Tendo em vista o fato que foi referenciado aqui pelo presidente, embora em sentido contrário, mas a bem da Agência Goiana de Regulação, eu vou recolher o voto para rever a decisão. Próximo item. Pauta, item 2. Então, vamos para o próximo item 3. Item 3.3, processo número 2021-00029-002700, interessado é Dirceu Carminati. Recurso em face da resolução da Câmara de Julgamento número 38, a qual manteve o auto de infração número 40.778, tipificação, artigo 6, item 2 da Lei número 18.673, de 2014, valor da penalidade, R$ 4.175,83. Passa a palavra ao conselheiro Paulo Thiago. Trata os autos do auto de infração número 40778, datado 10/7/21, lavrado em desfavor da empresa Dirceu Carminati, já bastante qualificado nos autos, em fiscalização realizada no município de Caldas Novas, por prestar serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros,
de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização. Preliminarmente, conheço o recurso apresentado por presentes os requisitos necessários à sua admissão. Segue a análise dos argumentos e fundamentos arados pela empresa da forma pontuada, se não vejamos. A alegação de que realizava uma viagem com amigos e sem qualquer espécie de pagamento não procede, pois, 1. O veículo é registrado na AGE na modalidade de serviço de fretamento contínuo, serviço de fretamento eventual ou turístico, conforme o CRV número 28872, para o período de 11/12/2020 a 11/12/2021. O autuado, também neste período, estava com seu registro formalizado na AGR, e, inclusive, em 7/7/21, requeriu a renovação de seu cadastro na AGR, que foi atendido nos termos do CRC número 02575/2021. Os passageiros pagavam a importância unitária de R$ 350 pela viagem, tendo sido este fato relatado de forma clara e comprovada pelo agente fiscal, em documento anexo ao auto de infração, constante dos autos. E 4, portanto, de forma clara e inexcusável, o autuado incorreu no dispositivo legal que veda a prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, em quaisquer de suas modalidades, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, nos termos do que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/14. Quanto ao auto de infração 40778, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Isto posto, considerando que consta dos autos, e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 40778, pois ao ser lavrado atendeu as formalidades legais e que o autuado não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela manutenção do auto de infração 40778 de 10/7/21. É como voto. Obrigado, conselheiro. Um voto, conselheira Natália. Acompanho, presidente. Um voto, conselheiro Gui. Acompanhe também. Conselheiro Carlos. Acompanhe, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve o auto de infração no processo 2021, final 2700, nos termos do voto do conselheiro relator. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão do processo de relatoria do conselheiro Carlos Roberto Peixoto. Item 4.1. Processo número 2020-0052-000158, interessada Saneago de Goiás. Assunto: proposta de resolução normativa que dispõe sobre alteração de dispositivos da resolução normativa número 88 de 2017 e por extensão da resolução normativa número 9 de 2014, que são similares, que versam acerca das práticas comerciais referentes às interrupções de fornecimento de água por débitos pretéritos, conforme determinado em decisão judicial proferida em desfavor da parte da concessionária, conforme os autos judiciais números 50, 98, 024, 25, 2018. Tem representantes para fazer sustentação oral? Presidente, conselheiros, eu quero informar que aqui está o Politécnico Nacional, da SUCOM, da nossa primeira comercial, da Projuro, Turismo e da Legislação. Como se trata de uma alteração de uma resolução, o Politécnico está aqui após o relatório, se alguém já alguma coisa técnica, são enviados para poder estar respondendo, sabendo alguns minutos na ocasião pode acontecer. Ok, obrigado. Okay. Bom dia a todos. Bem-vindo aí à equipe da Saneago. Prazer tê-los aqui conosco. Verso os autos processos da minuta de resolução normativa que dispõe sobre a alteração de dispositivo da resolução normativa número 0088/2017 e por extensão da resolução normativa número 0009/2014, que são semelhantes
e devem ser objeto de adequação para atender a decisão judicial. Em cumprimento a essa decisão judicial, foi elaborada a minuta de resolução, que foi submetida à consulta pública número 2/2021, e ainda foram encaminhados ofício à Procuradoria-Geral de Justiça, PROCON Goiás, PROCON Goiânia e a Defensoria Pública do Estado de Goiás, comunicando que a AGR disponibilizaria em seu sítio eletrônico consulta pública do texto da resolução que dispõe sobre a alteração do artigo 7º da Resolução Normativa número 0088/2017, para comentários e recebimentos de sugestões do público em geral. A Procuradoria Setorial da GR afirmou que, em decorrência da sentença proferida no bojo da ação civil pública número 503/2051, dígito 67.2018.8.09.0051, orienta que esta seja cumprida integralmente, especialmente quanto ao teor de seu dispositivo, que a seguir descreve-se. Posto isto, ante aos fundamentos de fato e de direito aduzidos, julgo procedente o pedido exordial, tornando definitiva a tutela concedida, abre parênteses, evento número 25, fecha parênteses, para a. Declarar nulo o artigo 7º da Resolução Normativa número 88/2017 da AGR. B. Determinar que a requerida Saniago se abstenha de forma definitiva de vincular as cobranças de débitos decorrentes do serviço de água e esgoto a imóveis diferentes daqueles que os originaram, deixando por consequências de interromper o fornecimento do serviço sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000. C. Determinar que as requeridas elaborem conjuntamente em novo ato normativo apto a substituir ora anulado, observando, para tanto, os parâmetros aqui delineados, em especial a natureza pessoal do débito. Por fim, a Procuradoria Setorial sugeriu, no memorando número 24, o prosseguimento com urgência ao feito, considerando-se os padrões da decisão judicial, em caso de conveniência e oportunidade que seja realizada audiência pública nos termos do artigo 63 do Decreto Estadual número 9.533/2019 e da Resolução Normativa número 175/2020. A Resolução Normativa número 0088/2017 do Conselho Regulador estabelece: artigo 7º, o prestador de serviço poderá condicionar a realização do restabelecimento da ligação ao pagamento de todos os débitos vinculados ao CPF e ao CNPJ do usuário, e não apenas o débito de uma conta específica, mas também todos os débitos vencidos de sua titularidade. Como contribuição, a Defensoria Pública do Estado de Goiás encaminhou documento com a seguinte sugestão: artigo 7º, o prestador de serviço poderá condicionar a realização do restabelecimento da ligação ao pagamento dos débitos atuais relativos ao mês de consumo, inerentes à unidade usuária e vinculado diretamente ao CPF, CNPJ do usuário. Parágrafo único. O prestador de serviço não poderá condicionar a ligação ou religação de outra unidade usuária que não possua débito atual / contemporâneo, mesmo que vinculado ao CPF / CNPJ do usuário. A Defensoria Pública alegou que a suspensão do serviço público de abastecimento e fornecimento de água somente pode ocorrer em casos excepcionais previstos em lei e que a permissão de suspensão diante do inadimplemento do usuário dos débitos pretéritos viola diversos princípios e, portanto, deve o prestador de serviço público utilizar dos meios ordinários de cobrança dos valores não pagos. Como contribuição, a Saniago encaminhou um documento com a seguinte sugestão: artigo 7º. O prestador de serviço poderá condicionar a realização do restabelecimento da ligação ao pagamento de todos os débitos vinculados
ao CPF e ao CNPJ do usuário, e não apenas o débito de uma conta específica, mas também de todos os débitos vencidos de sua titularidade. Essa é a sugestão da empresa que encaminhou para nós. A Saniag entendeu que seria temerária, naquele momento, a alteração do artigo 7 da resolução número 0088/2017, pois a matéria estaria judicializada no bojo da ação civil pública número 503/2051, dígito 67.2018.8.09.0051, ou seja, a sugestão apresentada é anterior à sentença proferida. No parecer número 100/2021, a Gerência de Saneamento Básico propôs acatar em nova resolução a sugestão apresentada pela Defensoria Pública, considerando o embasamento jurídico e a jurisprudência apresentada. Desconsiderar as sugestões da Saniag, pois é anterior e contrária à sentença proferida pela 6ª Vara de Fazenda Pública Estadual relativa à ação pública. E alterar o artigo 6º da Resolução Normativa número 009/2014. Aqui está meu voto, a fundamentação. Como consignado nas linhas pretéritas, trata-se os presentes autos da análise de minutos de resolução normativa que dispõe sobre a alteração de dispositivos da resolução normativa 0088/2017 e por extensão da resolução normativa no 0009/2014 em atendimento à decisão judicial no caso narrado. Foi elaborada a minuta de resolução normativa, texto em Word, texto em PDF, que dispõe sobre a alteração de dispositivos de resolução normativa no 0088/2017 e da resolução normativa 0009/2014, do Conselho Regulador, com seu texto analisando, revisando e atualizado após a realização da consulta pública número 2/2021, em conformidade com a sugestão apresentada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, bem como a orientação da nossa Procuradoria Setorial. É importante destacar que os dispositivos a serem alterados do artigo 7 da Resolução Normativa número 0088/2014, do Conselho Regulador, e o artigo 6º da Resolução Normativa número 0009/2017, tratam da mesma matéria e devem ser objeto de adequação, inclusive para atender à decisão judicial. A referida minuta de resolução normativa foi disponibilizada no sítio da AGR, conforme se vê na certidão número 19/2021. Frisa-se que os serviços públicos são norteados pelo princípio da continuidade. Nesse sentido, são as disposições do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei número 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição Federal. A suspensão do serviço público de abastecimento e fornecimento de água somente pode ocorrer em casos excepcionais previstos em lei e que a permissão de suspensão diante do inadimplemento do usuário por débitos pretéritos viola diversos princípios e normas, entre eles o princípio da dignidade da pessoa humana, privando o usuário de serviços básicos inerente ao núcleo essencial de sua dignidade, e o princípio da vedação ao retrocesso, que veda a ideia de que o Estado, após ter implementado um direito fundamental, não pode retroceder, ou seja, não pode praticar algum ato que vulnere um direito que estava passivo de fruição, sem que haja uma medida compensatória efetiva correspondente. Foi proposto minuta de alteração do artigo 6º da Resolução Normativa 0009/2014, Conselho Regulador, nos seguintes termos. Artigo 6º. O prestador de serviços poderá condicionar a realização do restabelecimento da ligação ao pagamento dos débitos atuais, relativo ao mês de consumo, inerentes à unidade usuária e vinculado diretamente ao CPF/CNPJ do usuário. Parágrafo único. O prestador de serviço não poderá condicionar a ligação ou religação de outra unidade usuária que não possua débito atual contemporâneo
mesmo que vinculado ao CPM, ao CPF e ao CNPJ do usuário. Para que fique mais esclarecido, o artigo 6º da referida resolução, o conceito do débito pretérito, o qual diz a respeito dos débitos anteriores ao mês de referência que motivou o corte, seria necessário afirmar que o usuário, ao ter o serviço interrompido e deseja a religação do serviço, a empresa prestadora de serviço, Saneago, não poderá exigir a quitação dos débitos anteriores ao mês de referência que ensejou o corte. No entanto, a Saneago poderá exigir a quitação dos débitos atuais correspondente ao débito do mês de referência do corte posteriores, sob a pena de estímulo à inadimplência. Os débitos pretéritos devem ser objetivo de cobrança por outros meios, abre parênteses, judiciais e extrajudiciais, fecha parênteses, que não a interrupção do fornecimento de serviço, já que esta é uma medida excessivamente rigorosa, conforme jurisprudência dada pelos tribunais brasileiros. Em obediência aos princípios da publicidade, continuidade do serviço público, dignidade da pessoa humana, legalidade e transparência da administração pública, voto pela aprovação de alteração da minuta dos dispositivos da resolução normativa número 00088/2017 do Conselho Regulador e por extensão da resolução número 00009/2014, com sugestão de alteração para o artigo 6º da referida minuta destacada em negrito, ficando assim mais esclarecido sem deixar dúvidas da interpretação do referido artigo, respeitando-se a razoabilidade e proporcionalidade sem prejudicar os consumidores de boa-fé que auxiliam na prestação do serviço público. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Passo por os votos. Um voto, conselheiro Paulo. Conselheira Natália. Acompanho também, presidente. Conselheiro Gui. Acompanho também, presidente. Também acompanho o relator, até porque se trata de uma resolução cuja alteração oriunda de uma determinação judicial, né, que conheceu o pedido do Ministério Público para que fosse ajustada essa questão, que a Saneago deixasse de vincular, né, a débitos anteriores, inclusive ainda com o mesmo CPF, né, a religação do serviço de água. Então, em cumprimento da decisão judicial, a gente, obviamente, tem que fazer o ajuste conforme decidido. Então, também acompanho o Conselho Relator e, por unanimidade, o Conselho Regulador aprovou a proposta de resolução normativa que altera dispositivos da RN 088/2017 e da 09/2014, no bojo do processo 2020, final 0158. Próximo item da pauta. Item 4.2. Presidente, só com a sua permissão, vocês querem fazer alguma Não. Tá. explicação? Muita cabeça, né? Mais uma vez aí. E não tem mais um pauta para a gente. Ok, obrigado. Item 4.2, processo número 2021, 00029002615, interessado expresso, Maia Limitada. Recurso em face da resolução da Câmara de Julgamento número 79, a qual manteve o auto de infração número 37.833, tipificação, artigo 12, item 16 da resolução número 297 de 2007, valor da penalidade, R$ 2.714,28. Passa a palavra ao conselheiro Carlos. Trata-se de recurso em face da decisão da Câmara de Julgamento da GR e manter o auto de infração acima, lavado em desfavor da parte interessada por não ter prestado as informações, quadro de horários atualizados, solicitadas na nota técnica número 3/2021, publicada no Diário Oficial, em 2 de julho de 2021, mesmo após ser cientificada, com fluxo no artigo 12, inciso 16 da resolução número 297/2007. No caso, a epígrafe foi encaminhada pela empresa Expresso Maia, limitada à nota técnica número 3, do 21, para que manifestasse no prazo de 5 dias a contar da publicação desta nota técnica no Diário Oficial do Estado de Goiás e o quadro de horários atualizado, bem como qualquer alteração dos termos do artigo 24, no decreto número 8.444/2015,
mesmo sendo cientificada a interessada deixou de prestar informações solicitadas pelo item 1.1 da nota técnica número 3. O que diz o item 1.1? Recomenda-se, ficam as autorizatárias obrigadas a informar a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Público, no prazo de 5 dias, a contar da publicação dessa nota técnica, no Diário Oficial dos Estaduais, no quadro de horários atualizados, bem como qualquer alteração desse termo do artigo 24 do Decreto 8.444/2015, sob pena de incidência na infração prevista no artigo 12 da Resolução Normativa número 297. Além disso, levando em consideração o parecer da Gerência Jurídica, número 46/2018, de 29/6/2018, foi constatado pela Coordenação de Fiscalização de Transporte da GR a reincidência genérica para a empresa, tendo em vista que já foi notificada anteriormente por infrações do mesmo grupo, artigo 12, da Resolução número 297, os últimos 12 meses, contando a partir do dia 27 de julho de 2021. Vale dizer que o auto de infração número 37.833 foi emitido em conformidade com os preceitos administrativos, evidenciando que o ato administrativo não feriu a aplicabilidade do direito, e sim foi demonstrada a inércia da empresa autuada, que agiu em confronto com a determinação emanadas do poder público, no caso em questão da nota técnica número 3 do Decreto 8.444/2015. Ante exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando que a parte autuada não apresentou argumento e prova suficiente à descaracterização do auto de infração e que esse foi lavrado atendendo aos requisitos necessários à sua validade, ratifica a decisão exarada em primeira instância e vota pela manutenção do auto de infração número 37.833. O valor da multa, R$ 2.714,28. Esse é o meu voto. Obrigado, conselheiro. Com voto, conselheiro Paulo Thiago. Acompanho. Conselheiro Natália. Acompanho também. Conselheiro Gui. Acompanho também, presidente. Também acompanho o conselheiro relator. Então, por unanimidade, o conselho regulador mantém o auto de infração relativo ao processo 2021, final 2615. Próximo item da pauta. Item 5, apresentação e discussão dos processos de relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. Item 5.1, processo número 2021-0029-002705, interessado Flávio Rodrigues da Cruz. Exame necessário da resolução da Câmara de Julgamento número 77, a qual anulou o auto de infração número 40.780, tipificação legal, artigo 6, item 2 da Lei número 18.673, de 2014. Passa a palavra ao conselheiro Gui. Tá ligado, só? Tá. Trata de processo encaminhado ao Conselho Regulador para reexame do caso e deliberação dos termos do artigo 19, inciso 8º da Lei Estadual 15.569, de 1999. Tendo em vista a anulação do auto de infração por decisão da maioria dos membros da Câmara de Julgamento da AGR, conforme consignado na Resolução 77/2021, CJ. De acordo com a documentação dos autos, o interessado foi incurso no inciso 2 do artigo 6 da Lei Estadual 18.673, de 2014, por ter utilizado licença da ANTT, autorizando o transporte interestadual de passageiros na modalidade de fretamento entre Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal e Caldas Novas, GO, para conjuntamente transportar passageiros no trecho intermunicipal Anápolis e Caldas Novas sem a devida autorização da AGR, conforme relatório do condutor do feito na instância inicial de julgamento. A anulação do auto de infração foi fundamentada na precariedade dos atos fiscalizatórios, visto que foi elaborado apenas o relatório
circunstanciado nos fatos e nenhuma prova contundente foi juntada aos autos para corroborar a conduta infratora do autuado. E sequer houve a identificação dos passageiros ou dos bilhetes emitidos, com o trecho intermunicipal Anápolis e Caldas. Mesmo existindo uma linha de 27 nomes identificados, uma lista de 27 nomes identificados na autorização da ANTT. Consta nos autos o relatório e voto divergente de membro da Câmara de Julgamento. Em seguida, esse conselho é designado para relatar o feito junto ao Conselho Regulador da AGR. E é breve relatório. Examinando os autos, verifica-se que o interessado foi incurso no dispositivo da Lei Estadual 18.673, 2014, por realizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro entre as localidades de Anápolis e Caldas, utilizando licença expedida pela NTT na modalidade dos fretamentos com roteiro Brasília, Distrito Federal e Caldas Novas, GO. O relatório do agente fiscal consigna que, em operação realizada no povoado de Nossa Senhora de Fátima, município de Caldas Novas, foi constatado que o autuado, utilizando-se da licença emitida pela NTT para transportar passageiros no regime de fretamento com roteiro Brasília, Distrito Federal, Caldas Novas, GO, Brasília, Distrito Federal, realizou conjuntamente o transporte intermunicipal de 4 passageiros embarcados na cidade de Anápolis, com destino a Caldas Novas. Ao analisar detidamente os documentos acostados nos autos, especialmente a autorização emitida pela NTT, juntada pelo próprio interessado em sede de defesa, constata-se, a princípio, sua regularidade, pois autorizava o interessado empreender viagem de fretamento entre a capital federal e a cidade de Caldas Novas. Contudo, essa aparente conformidade foi desfeita quando o agente fiscal registrou a existência de 4 passageiros, todos edificados de acordo com o termo de qualificação que acompanha o auto de infração, os quais declaram que embarcaram na cidade de Anápolis, com destino a Caldas Novas. Nessa circunstância, entendo que não só a identificação, mas principalmente a oitiva dos passageiros transportados no trecho intermunicipal Anápolis-Caldas Novas são provas robustas, inequívocas e suficientes para que, de um lado, comprovar a conduta infratora do operador do serviço e, de outro, desfazer a decisão adotada pela Câmara de Julgamento, pois a fundamentação utilizada para anular o auto de infração foi justamente a precariedade dos atos de procedimento da fiscalização, em destaque para a falta de reconhecimento dos passageiros. Com efeito, no presente caso, o agente fiscal exerceu sua atribuição corretamente, adotando o procedimento em consonância com os requisitos legais, com ênfase da coleta de informações obtidas diretamente dos passageiros, o que refere total veracidade do seu relatório. Vale registrar que os atos praticados pelo agente fiscal têm presunção de veracidade e legitimidade pela fé pública que lhe é conferida. Por consequência, os atos de infração e o relatório de fiscalização confeccionados alcançam as mesmas presunções. Além disso, a defesa acatada na instância inicial de julgamento não impugna os fatos narrados pelo agente fiscal, especialmente por parte onde esse servidor anotou no relatório circunstanciado que os passageiros identificados no termo de qualificação declaram que embarcar na cidade de Anápolis. Esse aspecto era crucial para o autuado daquela fase processual trazer as provas que afirmassem o que foi constatado pela fiscalização.
É necessário realçar que a apresentação de provas e da essência da impugnação, ela funciona como instrumento processual, a fim de demonstrar efetivamente a não ocorrência da infração apontada. Cabe ainda esclarecer que a licença de viagens pedida pela NTT são mencionadas nas cidades, não mencionadas na cidade de Anápolis como parte do roteiro ou do itinerário da viagem autorizada, o que reforça a conduta irregular do autuado. Nesse contexto, é inquestionável a legalidade do auto de infração e a respectiva penalidade imposta ao recorrente. Por último, é oportuno consignar a condição de reincidente do auto pelo cometimento da mesma infração. A teor do despacho 236/2021, evento 000-22-32-71-32. Fazem essas considerações e que denota que a conduta praticada pelo autuado é sua intenção de ludibriar o texto da lei ao utilizar a licença de transporte interestadual de passageiro para dar aparência legal de execução do serviço no âmbito intermunicipal, sem a devida e regular autorização do órgão competente estadual. Com base nos fundamentos ora apresentados, esse Conselho pede vênia para que discordar da anulação do auto de infração por parte da Câmara de Julgamento. Ante o exposto, tendo em vista que consta nos autos, considerando a regularidade dos autos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, levando em conta os argumentos expedidos por esse Conselho relator, voto por manter o efeito do auto de infração em comenda. É meu voto. Obrigado, conselheiro. Como vota, conselheiro Carlos? Acompanho. Conselheiro Paulo? Acompanho, relator. Conselheiro Natália? Também. Eu também acompanho, eu também discordo da reforma da decisão do auto de infração promovida pela Câmara de Julgamento. Entendo que o fiscal tem fé pública para fazer a autuação nos termos do que ele entender necessário para testar a irregularidade. No auto de infração consta o nome dos passageiros que teriam embarcado em Anápolis e não em Brasília, o que constituiria aí um fretamento intermunicipal, né, dentro do estado de Goiás, o que exigiria, obviamente, uma lista e uma autorização da AGR para fazer essa viagem. Então, entendo que não há razão para reformar a decisão. Então, eu acompanho o relator pela manutenção da auto-infração no processo 2021, desculpa, 000-290-02705, nos termos do Conselho Relator, por unanimidade. Próximo item da pauta. Item 5.2, processo número 2021, 000-2900-2613, interessada Rápido Goiás Norte Limitada. Assunto: recurso em face da resolução da Câmara de Julgamento número 75, a qual manteve o auto de infração número 37.831, tipificação legal, artigo 6, item 2 da Lei número 18.673 de 2014, no valor da penalidade de R$ 2.087,91. Passo a palavra ao conselheiro Gui. Trata-se de recurso face à notificação de penalidade expedida em desfavor do interessado pelo descumprimento de normas relativas ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, ao deixar de fornecer no prazo estabelecido pela GR o quadro de horário atualizado, bem como qualquer alteração do mesmo, conforme exigido no item 1.1 da nota técnica número 3/2021, anexada aos autos. Notifica-se para pagar o valor da multa aplicada no montante de R$ 2.087,91, ou apresentar recurso no prazo de 10 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil, seguindo ao do recebimento da notificação de penalidade,
O interessado protocolou sua contestação no prazo legal, a qual veio assinada pelo seu representante legal nos termos do contrato social anexo aos autos. Em seu recurso, recorrente aduz que não havia necessidade de prestar informações a respeito do quadro de horário, uma vez que vem cumprindo o que já estava estabelecido e não houve qualquer mudança na referida planilha, acrescentando que, em decorrência da pandemia, vem sofrendo muito economicamente. Com esses argumentos, pede o cancelamento do auto de infração. Em seguida, esse conselheiro é designado para relatar o feito junto ao Conselho Regulador da AGR. É o breve relatório. Preliminarmente, conheço do recurso interposto, uma vez preenchidos os requisitos para sua admissão. No mérito, o recorrente justifica o fato de não ter apresentado as informações requisitadas por entender que, em razão de manter o quadro de horário conforme já estabelecido pela AGR e não houve qualquer alteração posterior, estaria dispensado de responder o pedido. Sem razão, o recorrente. Com efeito, o interessado não pode dar interpretação diversas à letra do dispositivo legal previsto em regulamento ao qual está subordinado com base unicamente na sua ótica ou perspectiva. No caso em tela, o artigo 12, inciso 16, da Resolução Normativa 297/2007, dispositivo do qual o recorrente foi em curso, é taxativo quanto à obrigatoriedade do prestador de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros prestar informações ao ente regulador no prazo estabelecido. Por sua vez, nota técnica número 3.000 de 2021, encaminhada e recebida pelo recorrente, traz a seguinte determinação: ficam as autorizatárias obrigadas a informar a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização do Serviço Público no prazo de 5 dias a contar da publicação dessa nota técnica no Diário Oficial do Estado de Goiás, o quadro de horário atualizado, bem como qualquer alteração nos termos do artigo 24 do Decreto 8.444 de 2015, sob a pena de incidência na infração prevista no artigo 12, 16 da Resolução Normativa 297 de 2007. Conforme se vê, a norma em espécie não comporta qualquer entendimento além do que está estabelecido no texto, de sorte que adotar outro comportamento apenas demonstra sua desatenção ou desídia com relação às suas obrigações. Ademais, caso sua omissão em atender o pleito encaminhado pela AGR fosse decorrente de eventual dúvida, essa circunstância poderia ser superada com um simples pedido de esclarecimento junto à AGR, órgão requisitante da informação. Quanto ao pedido, para considerar no julgamento desfeito os transtornos econômicos causados pela pandemia, vale registrar que a resolução normativa aplicada no caso não prevê, sob nenhuma hipótese, qualquer isenção ou atenuante com relação às sanções ali previstas. Ante o exposto, tendo em vista o que consta nos autos, considerando a intempestividade do recurso apresentado, levando em conta a regularidade dos atos e procedimento realizado pelo órgão fiscalizador, não conheço da contestação para manter a penalidade aplicada. É meu voto. Obrigado, conselheiro Gui. Com voto, conselheiro Carlos. Conselheiro Paulo. Acompanho. Conselheiro Natália. Acompanho também, presidente. Conselheiro Gui. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador mantém a auto de fração relativa ao processo 2021 e não 2613. Passo. Último item da pauta. Item 6, apresentação e discussão do processo de relatoria da conselheira Natália Maria Priceno Spadoni. Item 6.1, processo número 2021, 00029, 000856,
Interessados: Ministério Público do Estado de Goiás e Autoviação Goianésia Limitada. Assunto: referendo da decisão número 23 de 2021 do Conselheiro Presidente, a qual indeferiu o pedido de manutenção da suspensão da linha número 01, DI 64, dígito 00, de Séries a Cafelândia, por força do artigo 16, item 2 da Lei número 13.569, de 1999. Passa a palavra à conselheira Natália. Presidente, em relação a interromper o serviço sem autorização, salvo caso fortuito, de força maior em relação à autoviação goianese. Já passo por fundamentação e voto. Muito embora tenha sido apresentada a justificativa de que a linha não comento não é rentável e prejudicaria o equilíbrio socioeconômico e financeiro da empresa, é necessário destacar que o transporte coletivo de passageiros é um serviço público essencial, cuja prestação orienta-se pela supremacia do interesse público e foi delegado para a autoviação goianese sob regime de autorização. A interrupção integral pela empresa da prestação de serviço público essencial, no qual a coletividade depende, não atende à demanda da população local. Isto porque, conforme informado pela unidade técnica, a Autoviação Goianésia é a única empresa autorizada a fazer a linha 01-1064, entre Séries e Cafelândia, que atende o distrito de Cirilândia. A suspensão desta linha implica no desabastecimento populacional de um serviço essencial, qual seja, transporte intermunicipal de passageiros. A eventual queda da demanda por transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, que poderia, sim, ocasionar inviabilidade econômica da operação, foi levantada por esta autarquia, através da nota técnica 04/2021. Isto porque a nota técnica deu abertura para a redução da frequência de viagens, com a consequente reestruturação do quadro de horários, mas em nenhuma hipótese versou acerca de paralisação, interrupção ou suspensão do serviço de transporte intermunicipal de passageiros. A empresa foi oficiada reiteradas vezes para retomar imediatamente a operação da referida linha. Contudo, todas as determinações foram ignoradas e a empresa nunca retomou as atividades. Em que pese não haver pedido explícito de renúncia à exploração da sobredita linha, verifica-se que a manutenção da suspensão da prestação dos serviços sem enquadramento de nenhuma das hipóteses legais mostra-se como uma renúncia tácita à exploração do serviço. Contudo, a AGR está impossibilitada de deferir a renúncia da exploração da linha ante a impossibilidade também de concessão de novas autorizações, considerando a existência da ação civil pública 51.85.869, cuja decisão liminar determinou que o Estado e a AGR se abstenham de realizar novas realizações de prestação de serviço, autorizações de prestação de serviço público de transporte intermunicipal, em favor de empresas privadas, sem a prévia abertura e a conclusão de procedimentos licitatórios, ficando, inclusive, impedidos de renovar, à medida que forem vencendo, as autorizações já outorgadas, até final julgamento do mérito da presente demanda coletiva. A suspensão da operação da linha, como efetivada, ocasionou a ausência de serviço de transporte intermunicipal, de forma que apenas a empresa Autoviação Goianésia Limitada presta os serviços aos usuários daquela localidade. Tendo em vista a ACP, que obstém a AGR de realizar novas autorizações até o julgamento do mérito daquela demanda, conclui-se que a população resta integralmente desassistida. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás em desfavor da AGR e da Aviação Paraúna Limitada, cuja causa de pedir é justamente a interrupção da operação da linha pela empresa autorizatária, corroborando, pois, a necessidade de analisar a realidade prática com o regime concessional, na referida ação, há medida liminar com vistas a determinar que a empresa autorizatária, lá envolvida,
restabeleça a prestação de serviço do transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ela indesejado e indevidamente paralisado, como modo de resguardar a população que necessita do transporte. Ante o exposto, indefere-se o pedido de manutenção da suspensão da linha 01-1064, Ceres, Cafelândia, em decorrência das limitações à concessão de novas autorizações, nos termos do provimento jurisdicional extraído da ACP número 5186-85869, determinando-se a retomada imediata da prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros indevidamente paralisado. É o meu voto, presidente. Obrigado, conselheira. Com voto, conselheiro Gui. Acompanho. Conselheiro Carlos. Conselheira, só para me esclarecer uma dúvida. A aviação Paraúna, a Goianésia falou. Goianésia. A aviação Paraúna também faz? Não. Só a Goianésia, Você ela é a falou- única. Não, isso daqui é em relação a outra ação civil pública que teve como andamento da situação, mandou reiterar o serviço, justamente para não prejudicar a população. Paraúna. Então, eu só fiz um paralelo, Entendi. porque é a mesma situação. A aviação Paraúna. Exato. Acompanho também, presidente. Conselheiro Paulo. Acompanho. Também acompanho. É importante ressaltar que isso aqui é decorrência muito da escolha que foi feita aqui no modelo regulatório do Estado de se conceder autorizações apenas para uma empresa em cada trecho, em cada linha, né? Então, você acabou autorizando, permitindo a exploração de serviços de maneira monopolística, né? Então, dado a existência de outros prestadores, dado a existência de concorrência e a questão do princípio da continuidade do serviço público, a gente não pode permitir a paralisação do único prestador. No momento que a gente agora está proibido de emitir novas autorizações. Agora, sempre existe a possibilidade da empresa, em realmente não tendo interesse em explorar mais a linha, promover a transferência dessa linha. Para isso, a empresa precisa ter uma certidão negativa, mas aí a gente está hoje, começou o refis, né, oficialmente, a lei foi sancionada, então as empresas que eventualmente não tenham mais interesse em explorar determinadas linhas e queiram, e obviamente na situação de monopólio não podem fazer a paralisação de maneira autônoma, elas podem promover a transferência, desde que realmente regularizem os débitos aqui na GR, obtenham a CND, mas é uma opção para aquelas empresas que não querem mais explorar. Mas a GR não pode permitir a paralisação completa das linhas, tendo que, entendendo a situação da pandemia gerada de redução de demanda, e por isso a gente fez a nossa técnica, estamos na quarta agora, né, permitindo a flexibilização para o mínimo semanal de uma viagem, né, mas a paralisação completa não é possível. Então, mantenho, concordo com o seu voto, com unidade, o Conselho Regulador aprova, nos termos do voto da relatora, o processo 2021, final 0856, a indeferir no pedido de suspensão de linha da empresa goianésia. Algum item, algum ponto adicional? Pauta de hoje? Perguntas dos conselheiros? Não? Da minha parte, Nada mais ou menos tratado, ou encerrada a 20ª reunião ordinária do Conselho Regulador da AGE. Bom dia a todos, obrigado.